E vamos agora para mais um capítulo de Se Nos Deixam. Frase para hoje: entregue os seus problemas ao Deus Eterno e Ele o ajudará. Salmo 55, 22. Nossos abraços de hoje vai para João Neis, que é lá de Alto Longa, no Piauí. Rosimar Oliveira da Silva. Para Rosa Nascimento, ela é lá de Cruz, lá no Ceará. E também para Regina Fátima Fernandes Peixoto. Yara diz a Paulo que o bebê que ela está esperando é dele. Ele pergunta por que ela viria apenas para lhe contar aquela mentira. Como ele saberia se o bebê é dele ou não? Depois que Yara garante a ele que ela só teve com ele, Paulo se pergunta como ela pode esperar que ele acredite nela quando ela se casaria em alguns dias com outro cara, no caso Moisés. Quando ela novamente garante que o bebê é dele, Paulo pergunta por que ela está se casando com Moisés. Martim diz a Marcela que está procurando touro. Quando Marcelo questiona, ele pergunta se pode tomar um pouco de água, mas Marcela diz que o marido dela não está lá. Martim então pergunta por Luna, já que ela não frequentou a escola. Então Marcela garante a ele que esta não está bem. Quando Martim insiste em esperar pelo marido e pergunta onde ele trabalha, o touro sai e comenta que Martim está fazendo muitas perguntas, porque ele quer saber. Eva repreende Alice por segui-la. Quando Alice pergunta como ela pode ousar estar lá, Eva arranca as lágrimas de crocodilo e diz que ela está muito deprimida. Ela estava então sempre ajudando Alice com as crianças e a casa, e ruim, e até ganhou. Bom, Alice conta que roubou as joias de Rebeca. Depois que Eva nega ter roubado qualquer coisa e que Fernanda está inventando todas essas coisas, Fernanda conta a ela sobre as câmeras para que ela não possa negar nada. Eva ainda insiste que ela é impecável e é uma dama da sociedade. Ela não sabe como Alice pode acreditar naquela mulher que dormiu com seu filho. Alice deveria estar do lado dela. Quando Eva sai furiosa, Alice pergunta à garçonete se Eva vem com frequência naquele lugar. A casa então caiu de vez então para Eva, porque toda a verdade sobre as noites de jogos, onde ela se tornou uma viciada compulsiva, onde ela rouba, faz qualquer outra coisa para que possa jogar, vem à tona, ela se sente no direito de reclamar que sempre esteve do lado da filha, enquanto a filha nunca esteve do seu lado, o que nós cá sabemos que é mentira. Julieta diz a Sérgio que estava olhando o quarto de Gonçalo e é perfeito para o bebê. Isso porque Julieta já anunciou a todos os ventos que está grávida então do jornalista Sérgio. Chueque diz a ela que ela não quer o filho. Ele não consegue imaginá-la grávida, ou acordando a cada 3 horas, se trocando fraldas, dando de mamar ou qualquer outra coisa. Ele não consegue vê-la sendo do tipo maternal. Julieta surpreende e diz a ele que não importa porque ele é o melhor pai do mundo. Sérgio sente pena do bebê porque Julieta já o está usando para conseguir o que quer. Mas Julieta ignora seus comentários e garante que seu bebê será o melhor filho dos Garranzas. Isso se referindo então a todos os outros filhos que Sérgio tem com Alice e claro a Lucas também, já que ela sabe toda a história da farsa por trás. Yara explica a Paulo que a última coisa que ela quer é se casar com Moisés. E ela não sabia que estava grávida quando concordou em se casar com ele, marcando uma data. Ela então admite que casar com Moisés é a única garantia que Paulo pode ter para ser livre. Paulo diz a ela que ele prefere passar o resto de sua vida na prisão do que vê-la se casar com aquele cara. Yara não sabe o que ela vai fazer porque está grávida dele, mas de alguma forma ela vai conseguir que Moisés se divorcie dela e ela possa viver sua história linda de amor com seu filho ao lado de Paulo. Paulo então avisa que Moisés fará qualquer coisa para mantê-la com ele, e ainda mais agora que Moisés saberá que ela está tendo então seu bebê, o bebê de Paulo. Depois que Yara diz a ele que ela o quer livre, mesmo que eles possam ficar juntos, eles se beijam,
Os guardas dizem a ela que é hora de ir e Paulo implora para ela não se casar com Moisés enquanto ela sai. Gente, é uma cena muito triste. É nesse momento então que Paulo dá por si então que sim, ela está grávida de um filho dele de verdade, não é mentira. Mas será que essa história de amor sobreviverá a tanta maldade? Martim diz a Toro que eles se conheceram. Claro que Toro concorda desde que se conheceram quando ele foi deixar a Luna em sua casa. Uma vez lá dentro, Martim pergunta por que Marcela mentiu sobre Toro não estar lá. Então Toro diz a ele que Marcela tem ordens para dizer isso a quem vier procurá-lo. Depois que o Toro pergunta por que ele está lá, Martim diz a ele que está levando Sofia ao museu e eles então queriam convidar a Luna. Toro acha que isso é coisa de mulher. A mulher de Martim deveria ligar para Marcela para que eles possam fazer planos. E Toro não tem um tempo de qualquer maneira para ir até lá. Quando Martim pergunta que trabalho ele tem, Toro responde que ele é um vendedor. Ele vende bebidas alcoólicas para empresas e hotéis. Enquanto isso, lá fora, Kig e Luna estão andando, discutindo as coisas que pertencem a Sofia. Quando Kik vê Karina depois que Luna diz a ele que o carro não está lá esperando e que pertence ao pai de Sofia, Kik rapidamente manda uma mensagem para Toro que diz que é a Martim que está ficando tarde e que ele precisa ir trabalhar. Ele pega sua arma que está escondida sob a camisa e pergunta a Martim por que ele realmente está lá. Martim percebe que Toro pegou alguma coisa e reitera que ele só está lá por causa do passeio das meninas, mas ele acha que é hora de ir embora sim. Fagundes mostra a Maruja o vídeo. Depois que ela vê então Mujica no vídeo, ela não entende por que Mujica estava lá e por que ele pegou um pacote da bolsa de Simão. Fagundes então diz a ela que Mujica disse que estava ajudando ele, Fagundes, mas acha estranho que Mujica tenha aparecido tão cedo após o tiroteio. Fagundes sai correndo. Na escola, Ariana não consegue acreditar que eles estão prestes a pegar Nicole. Miranda diz a ela que eles ainda não sabem se Nicole é culpada. Quando Ariana garante que ela foi Nicole quem enviou o vídeo, Miranda pergunta como ela pode ter tanta certeza. Ariana então admite que ela ouviu Nicole e Vanessa, mas elas estavam com medo de dizer alguma coisa porque eles a ameaçaram. Esse foi um dia em que Miranda viu todos os hematomas. Miranda pergunta se ela vai contar ao diretor, mas Ariana prefere que eles obtenham as informações do telefone. Nicole pode fazer algo para se vingar dela se ela falar. De volta à casa de Rebeca, Alice quer esclarecer as coisas. Eva ainda nega que tenha feito algo errado. Então, Alice mostra a ela o vídeo que mostra o chapéu que ela roubou e o colar de Rebeca. E elas também têm um vídeo onde ela está roubando o dinheiro. Eva, então, culpa Alice por se tornar, então, uma indigente. Foi isso que Alice a fez se tornar. Alice, claro que não consegue acreditar que Eva está culpando por seus erros. Claro que nem nós acreditamos nisso, né, gente? É um dano cerebral muito grande para uma filha. E ainda maltratando Fernanda, quando Alice aponta que a garçonete disse a elas que ela frequenta o cassino há anos, Eva insiste, então, que é tudo culpa de Alice. Ô, mulher louca, viu? Moisés está então conversando sobre os preparativos para o casamento a qual só ele está interessado, porque ele que quer dar o golpe do baú em sua noiva. Quando Moisés pergunta por que ela é tão fria e séria, ela responde que está farta porque o casamento é uma farsa. Ele está então casando com uma mulher que não o ama e que nunca o amará. Yara conta que está apaixonada por outro homem. Moisés insiste que Yara não está apaixonada por Paulo, mas Yara está apenas confusa e no fundo sabe que ele é o melhor homem do mundo que ela poderia ter. Quando ela diz a ele que não vai permitir que ele a empurre de lado, Moisés então se levanta e se aproxima dela, garantindo que o não fará, pois eles sempre se divertem. Yara de repente entra e pergunta se ela está interrompendo. Quando Moisés garante que não, e Yara diz a eles que precisam falar com ele sozinha.
Na prisão, Paulo pergunta aos guardas se ele pode falar com Carina. O guarda diz a ele que ela não está lá, mas lhe dará então o seu recado. Kiki e Sofia chegam na casa. Eutoro garante a eles que o policial não estava lá para ele. O único que apareceu foi o pai de Sofia, mas ele estava agindo de forma muito estranha. Eutoro então pergunta a Luna qual é o nome do pai de Sofia. Então ela diz que é Martim. Martim Guerra. Eutoro então sai rapidamente. Do lado de fora, Martim diz a Carina que Marcela estava muito nervosa e o cara ficou na defensiva o tempo todo. Carina lembra que eles foram até aquela casa procurar as coisas de Kiki, que Kiki roubou e não encontraram nada. Essas pessoas são muito inteligentes e são apoiados por alguém bem poderoso. Fagundes vai ver Mujica e conta que Martim encontrou provas muito fortes. Quando mostra o vídeo a Mujica então assiste e parece então querer fazer xixi nas calças literalmente. Fagundes pergunta se ele sabe quem é o cara. Mas Mujica nega conhecer o homem. Claro que Fagundes ressalta que definitivamente não é Paulo. E Martim sabe quem é o homem. É Eutoro. Yara pergunta a Moisés como ele conseguiu melhorar a audição de Paulo. Depois que Moisés responde que tem contatos, Yara então continua a questioná-lo e avisa que é melhor não traí-la. Seria o pior erro de sua vida. Moisés diz a ela para não se preocupar, ele fará a sua parte. Ele sugere então que conversem sobre o que é importante, o casamento, já que está tudo pronto. Quando ele menciona que ela vai morar com ele, Yara desvia a pergunta e começa então a falar sobre como planejar a libertar então Paulo. Moisés responde que no dia seguinte ao casamento, Paulo então estará livre. Mujica diz a Fagundes que ordenou que Eutoro seja investigado. Depois que ele diz a Fagundes que Martim precisará testemunhar, Fagundes pergunta por que Mujica estava no local do crime tão rapidamente. Mujica diz a ele que às vezes os policiais têm sorte e estão onde precisam estar. Fagundes pergunta se foi isso mesmo, já que Mujica não consegue frequentar aquele lugar no bairro. Mujica explica que estava lá investigando um outro crime e quando ligaram, ele atropelou tudo para ir até lá. Fagundes vai embora, mas não parece bem convencido dessa nova mentira. Na casa de Rebeca, Alice diz então a Fernanda que está muito envergonhada e furiosa com a mãe, mas também preocupada, pois a mãe não admite o que fez. Depois que Fernanda lembra que sua mãe sempre foi uma mulher orgulhosa, Alice agradece por tudo que ela fez. Fernanda espera que agora Alice saiba sobre Eva e que possa então ajudar sua mãe. Fernanda também sabe que Alice não está pronta para perdoá-la, mas ela está lá para ajudar Alice de qualquer maneira que puder. Alice ainda também é sua grande e única amiga. Gonçalo diz a Lorena que já conversou com suas outras amigas e amigos e ninguém acredita no que aconteceu com Sussu. Lorena consola Gonçalo dizendo que está passando por algo terrível, mas que vai passar. Depois que Gonçalo diz a ela que ela é uma bênção em sua vida, ela garante que ela estará lá quando ele precisar. Alice observa quando Eva reza para seu santo. Quando Alice exige que Eva dê-lhe o dinheiro que ganhou, Eva chora quando recupera o dinheiro e o entrega a Alice. Sérgio aparece na estação de notícias. Enquanto isso, Julieta pede a Yaya por Sérgio. Então, Yaya diz a ela que ele foi para a estação. Julieta não pode acreditar. Ângelo está surpreso porque Sérgio está lá desde que acabou de ser operado. Quando ele pergunta por que Sérgio está lá, Sérgio diz a ele que ele não vai ficar na cama. Mas ele está lá para perguntar a Ângelo sobre Martim e Alice. Eles não terminaram? Então Ângelo confirma que eles se separaram, mas não se sabe o porquê. Mas foi por iniciativa de Alice. Alice está na loja de penhores e explica que Eva é sua mãe e ela está lá para recuperar tudo que Eva penhorou. Por sua vez, Sérgio e Fabiano discutem então algo sobre Julieta que ela tem feito. Sérgio garante a ele que não vai permitir que o Julieta vençam no jogo.
Quando Fabiano nota que Sérgio está falando de Julieta como rival e não como amante, Sérgio diz a ele que vai se livrar dela e recuperar a sua esposa Alice. Mabel repreende Martim por ir à casa de Eutoro. Ela o lembra que Eutoro pode machucá-lo seriamente se ele descobrir que é irmão de Simão. Martim não pode ser um herói, e se algo acontecer com ele, ela vai morrer. Enquanto isso, mais negações. Miranda está feliz que Gonçalo foi visitá-la. Quando Julieta desce e pergunta o que ele está fazendo lá, Gonçalo explica que está lá para ver suas irmãs e se pergunta se ele está proibido de entrar na casa. Miranda comenta que não é a casa de Julieta. Quando Gonçalo pergunta como está seu pai, Julieta diz a ele para perguntar a Yaya, mas Miranda lembra que ela é mulher de Sérgio. Julieta também zomba que ela não sabe, se pergunta por que Gonçalo quer saber se ele não se importa com o pai. Gonçalo lembra a ela que Sérgio é seu pai, ele gostando ou não. Mas Julieta diz a eles que isso não importa, já que ela não está interessada em suas vidas. Martim liga para Yara e diz a ela que ele tem ótimas notícias sobre seu ex-colega de cela, mas ele prefere que eles se encontrem. Lá na casa, Alice chega para deixar algo para Sérgio. Todo mundo está muito feliz em vê-la e sente muito a falta dela. Quando Alice pergunta se Sérgio está sendo cuidado, Yaya diz que ela é responsável por cuidar de Sérgio, já que Julieta não se responsabiliza por nada. Sérgio então chega para que Alice lhe dê seu troféu. Ela então olha ao redor e nota que as plantas parecem secas e que há um pouco de água no chão. Quando ela diz a Sérgio que ele precisa ligar para o arquiteto, Sérgio garante que ligará. Alice então se preocupa, e quando Sérgio tenta fazer com que ela fique mais tempo, Alice insiste em ir embora. Sérgio a segue e a lembra que ainda está esperando a resposta dela. Sobre então uma reconciliação. Ele agradece a ela por trazer então seu troféu, embora seu troféu seja vê-la. Karina liga para Gutierrez e tenta então convencê-lo a contar a Mujica o que eles estão fazendo. Karina diz a ele que é melhor que ele não ousa contar a Mujica. Mujica ficará agradecido, pois eles estão prestes a pegar um grande tubarão dentro da estação. Mujica está então conversando com Eutoro, contando então sobre o vídeo que Martinho encontrou, já que ele é um jornalista também. Eutoro diz a ele que o cara estava lá em sua casa. Ele precisa então sair da cidade, fora do país. Mas Mujica diz para ele não se apressar. Alice está de volta à casa de Rebeca, escrevendo em seu diário que não consegue esquecer Martim. Fabiano chega e diz a Rebeca que tem uma surpresa para ela. Ele sai e traz seu filho Paco. Rebeca então pergunta a Fabiano se Paco é filho dele. Então Alice diz a ela que Paco também é filho dela. Fabiano diz a Paco que terá que ter paciência, mas o rapaz diz a Rebeca que não importa. Ele lembra dela e consegue lembrar pelos dois. Que amor! Karina corre para ver Cholo. Ela conta a ele sobre o vídeo que foi encontrado e mostra quem assassinou Simão. E isso prova que Paulo é inocente. Enquanto isso, Martim está mostrando o vídeo para Yara. Quando Martim sugere que ela ligue para o advogado de Paulo, Yara diz a ele que o vídeo não exonerará então Paulo de todas as acusações, já que ele estava envolvido na fuga que resultou em alguns assassinatos. Isso não será suficiente para tirar então Paulo da cadeia. Na casa, Julieta chega e conta a Sérgio que encontrou alguém para decorar o quarto da menina. Acordou com a sensação de que o bebê será a menina. Quando ele diz a ela que ela tem estado muito ocupada, ela retruca que não tem estado tão ocupada quanto ele desde que ele foi à estação de notícias, apesar de que sua cirurgia do coração não o permitia. Sérgio fica calado. Depois diz a Julieta que eles precisam conversar. Ele diz a ela que isso não está dando certo e nunca vai dar. Eles não têm um futuro juntos. Ele garante a ela que o bebê não vai faltar nada. Ele cuidará de tudo, mas não há necessidade de continuar vivendo juntos. Julieta acha que ele não está falando sério, mas Sérgio garante que está sim.
Quando ele estava no hospital, ele percebeu que ainda ama Alice e quer continuar com sua vida ao lado dela. Isso não parece nada bom para Julieta, porque cai normalmente como uma bomba em seu colo. Um rompimento, porque Sérgio, será que ele abandonará ela grávida? Vejamos então aqui nos nossos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Fica ligadinho aqui no canal. Muito obrigada!